necessidades espirituais. O certo, por conseguinte, será criarem as instituições religiosas comissões permanentes de estudo e observação do que o mundo espiritual for enviando à Terra através dos emissários do Senhor, e passarem a adotar quanto lhes pareça útil e correto para edificação dos seus adeptos. A reencarnação, por exemplo, ainda contestada por algumas instituições, representa em verdade o meio pelo qual as almas conseguem aprimorar-se na Terra, assimilando em cada encarnação o máximo de conhecimentos e experiências que lhes seja possível. Sem a reencarnação permaneceriam as almas no mundo espiritual privadas de novos conhecimentos e experiências que só podem adquirir em contato com a vida terrena. Negar, portanto, a reencarnação das almas em vidas sucessivas é o mesmo que negar a existência do Senhor por não querer enxergá-lo. Sem a reencarnação das almas não haveria progresso na Terra, dado que as almas não possuiriam arquivo espiritual que lhes permitisse a realização de empreendimentos notáveis. A reencarnação é reconhecida, aliás, por diversas instituições religiosas no Ocidente e por todas as do Oriente, onde vivem os povos espiritualmente mais adiantados do planeta. O Senhor Jesus alimenta fundadas esperanças de que a sua instalação temporária no solo terreno possa eliminar as últimas opiniões contrárias à lei da reencarnação, como esclarecimento dos seus autores ainda neste plano físico. Quando os negativistas da reencarnação aportarem de regresso ao mundo espiritual, hão de certamente deslumbrar-se ante a magnitude do que lá encontrarão a atestar-lhes a grandiosidade da reencarnação. Esses irmãos, eles próprios se penitenciarão pelo fato de haverem negado por tanto tempo a existência de uma lei mediante a qual vieram numerosas vezes à Terra. Só mesmo, por conseguinte, um interesse inconfessável poderá levar homens cultos dedicados ao ensino religioso a negar a existência de uma lei da qual tanto se beneficiaram através dos séculos e milênios. Alimentem o Senhor, porém, fundadas esperanças em que ao término do presente século, a reencarnação já esteja reconhecida e proclamada pela totalidade das instituições religiosas da Terra. Em seguida o Senhor Jesus tratará de outro assunto do maior interesse para todos os homens e mulheres que se entregam ao hábito da bebida em horas de seu passatempo, ou mesmo durante as horas de trabalho. Semelhante hábito prejudica fundamentalmente a saúde dessas pessoas, pela corrosão que lentamente se processa em seus órgãos mais delicados, contribuindo para o encurtamento de sua vida, um crime, por conseguinte, que cometem contra si mesmos. Mas um outro inconveniente ainda surge desse hábito condenável, é que as almas das pessoas que se entregarem na Terra ao hábito da bebida, regressam ao mundo espiritual impregnadas dos vapores alcoólicos, dos quais padecem por largos anos no mundo espiritual. Este assunto já foi abordado pelo Senhor em mensagens anteriores, mas é conveniente insistir na sua grande inconveniência para as almas que nele se deixam envolver, pelo fato de não só retardarem a sua evolução, como também dos males que acarretam para si mesmas quando regressarem ao mundo espiritual. Sabe o Senhor Jesus quanto se torna difícil às almas afeitas ao hábito da bebida, dele se afastarem sem uma ajuda eficiente do mundo exterior. Essa ajuda, porém, encontra-se à disposição de todas as pessoas que a solicitarem, bastando-lhes incluir o pedido em sua oração e meditação diária. Orando a divindade no momento de se deitarem, roguem sinceramente a sua ajuda para se libertarem do hábito da bebida, certos de que receberão a ajuda de que necessitam. A divindade está sempre atenta a todo gênero de pedidos que lhe dirigem as almas encarnadas, mas especialmente aqueles que envolvam a saúde das pessoas que oram. Transmitam, pois, à divindade, o pedido de ajuda para se libertarem do hábito da bebida, hábito este muito frequentemente inspirado e acompanhado de perto por almas desencarnadas que viveram mergulhadas no mesmo hábito, e fiquem certas de receberem uma ajuda completa da divindade para se libertarem. O primeiro passo da divindade consistirá no afastamento e condução para o mundo espiritual das almas desencarnadas porventura responsáveis pela inclinação do ser humano ao hábito da bebida, afastamento em muitos casos o suficiente para a libertação do ser humano desse hábito prejudicial. Se tal não for suficiente,
A divindade movimentará influências de outra natureza capazes de recuperar totalmente a criatura humana. É necessário, porém, que haja força de vontade e determinação da alma encarnada para se libertar do álcool para sua felicidade na terra. Isto, entretanto, se consegue por meio da oração à divindade na hora de deitar, quando as almas se preparam para uma visita ao mundo espiritual durante o sono do corpo. Não apenas neste particular como em outros muitos casos da vida terrena, as almas podem conseguir muito da divindade, desde que lhe peçam claramente aquilo que desejam ou necessitam. Por princípio, a divindade jamais negou às almas encarnadas seja o que for que lhe hajam pedido, desde que justo e razoável, porque essa é a lei divina que assim reza. Bate e se te abrirá, pede e se te dará. O mundo espiritual dispõe abundantemente de tudo quanto possa ser necessário às almas encarnadas para o seu conforto e bem-estar enquanto na terra. O que apenas se torna imprescindível é que cada qual peça aquilo de que necessitar, devendo fazer isso em seguida à sua oração noturna. A divindade sente particular alegria em atender aos pedidos dos filhos que se encontram na terra, pela satisfação de vê-los felizes e satisfeitos também. Se da divindade unicamente dependesse a tranquilidade e bem-estar das almas encarnadas, o mundo terreno seria certamente aquele mar de rosas tão desejado por vós, e sua duração não teria fim. É necessário, porém, que os filhos da terra emitam suas próprias vibrações mentais ao fazerem seus pedidos à divindade, vibrações estas que possuem o poder de movimentar os elementos invisíveis que devem materializar seus pedidos. Tomem boa nota disto, estimados leitores. 113ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Primeira modificação substancial da estrutura terrena. As leis espirituais funcionam somente para premiar. O Senhor adverte os chefes de governo. Enviem-lhes esta mensagem traduzida para que sobre ela meditem. Acontecimentos de grande magnitude se aproximam da Terra, com repercussão em todo o planeta, dos quais deverá resultar uma nova superfície em várias regiões. Será a primeira modificação substancial da estrutura terrena após a sua habitação pelo gênero humano. Dos esperados acontecimentos a se positivarem neste final de século, hão de resultar numerosas áreas de produção de alimentos destinados a atender às necessidades de uma população de 6 a 7 bilhões de bocas. Todos os planetas estão sujeitos a sofrer modificações em sua superfície sempre que as mesmas se tornem necessárias à melhoria de vida de suas populações. Chegou então a vez da Terra cuja estrutura conta já muitas centenas de milênios. Suas regiões montanhosas de nenhuma utilidade para o homem, serão em parte revolvidas pelos fenômenos telúricos e outros, de maneira a poderem ser cultivadas e assim contribuírem para a solução do problema alimentar da totalidade da população do planeta. Certo é que várias consequências se apresentarão, decorrentes das operações telúricas em perspectiva, sendo uma delas naturalmente a partida de alguns milhares de almas da Terra para o espaço, mas isto em nada as prejudicará, como o Senhor Jesus já declarou em mensagem anterior. As almas que viento têm a desencarnar por efeito dos acontecimentos em perspectiva, podem estar certas de serem recebidas e carinhosamente acomodadas nos planos vibratórios a que pertencerem. Todas estas almas receberão no alto uma promoção em sua escola espiritual, promoção que talvez não alcançassem se permanecessem no solo terreno por mais algumas dezenas de anos. Isto sucede em face das leis espirituais que sempre funcionam para premiar e jamais para prejudicar a quem quer que seja. Ademais, todas as almas que vierem a desencarnar por efeito das operações telúricas em andamento já desceram à Terra com esse destino assinalado em sua carta de vida, do que bem se certificarão ao regressarem ao mundo espiritual. O Senhor Jesus deseja, pois, tranquilizar a todos os homens e mulheres neste particular, assegurando a todos que as forças superiores estão preparadas para atender e socorrer a quantos vierem a se encontrar envolvidos nos acontecimentos deste fim de século. Entre estes acontecimentos capazes de ceifar numerosas vidas, se encontra que o Senhor Jesus está procurando evitar a todo custo, que seria um novo conflito armado entre várias nações.
Os governantes dessas nações estão sendo advertidos pelo Senhor para que reconsidere cada qual as suas responsabilidades e trate de procurar solucionar seus problemas por meios pacíficos. O Senhor Jesus alimenta fundadas esperanças de que a paz não seja alterada mais uma vez, do que poderiam resultar bem sérias consequências para os responsáveis por sua alteração. Devem capacitar-se os homens responsáveis pelos destinos das nações, que as forças superiores, também denominadas a divina providência, podem embargar-lhes o passo se essa medida se tornar necessária para evitar novos conflitos armados. Uma das medidas neste sentido é retirar do corpo as almas que persistirem em atitudes guerreiras contra outras nações, medida já posta em prática pelas forças superiores com resultado satisfatório. Fiquem certos os governantes de todas as nações do mundo que sua permanência no corpo poderá depender de sua linha de pensamento e ação à frente do seu posto na terra, a quem as forças superiores, isto é, a divina providência, nega o direito de fazer guerra a outras frações da população terrena. É necessário considerar o direito à vida a todas as almas encarnadas viventes em todas as nações da terra, não sendo lícito a determinados governantes lançar essas almas na fogueira de uma guerra desnecessária e cruel. Meditem nisto todos os homens ocasionalmente responsáveis pelo governo de todas as nações, e certamente encontrarão meios de se harmonizarem com os demais governantes por meios pacíficos como o deseja o Senhor Jesus. Considerem os homens de governo onde quer que os se encontrem, que sua ascensão a esses postos pode ter-lhes sido concedida como uma espécie de teste ainda necessário em sua vida espiritual, e isso lhes bastará para encontrarem sempre meios de entendimento harmonioso com os demais governantes. Cessaram os tempos em que a divina providência concedia aos governantes terrenos a liberdade de se conduzirem a seu bel prazer em suas tarefas de governo, motivo pelo qual tantos conflitos se realizaram na terra com grave prejuízo para milhares ou milhões de vidas neles sacrificadas. Esses tempos cessaram completamente e novas maneiras de governar estão sendo trazidas à terra, graças à deliberação da divina providência de intervir quando se tornar necessário a fim de manter a paz, na terra. Se, por conseguinte, a divina providência verificar a iminência da deflagração de um conflito armado em prejuízo de milhares de vidas que nele pereceriam, preferível será chamar ao mundo espiritual o governante ou governantes responsáveis, e com isso contribuir para a manutenção da paz entre as nações terrenas. Bom seria que estas palavras do Senhor chegassem aos ouvidos de todos os chefes de governo para que sobre elas meditassem, e nelas se inspirassem em suas deliberações. Quem são, afinal, os chefes de governo das nações terrenas? O Senhor Jesus esclarece que são almas que vieram à terra com o propósito de se engrandecerem espiritualmente à custa de um esforço pelo trabalho e pela oração à divindade. Pelo trabalho, as almas adquirem os valores necessários à sua manutenção e a dos seus familiares, cujas almas a divina providência lhes confiou para encaminharem na terra. Pela oração, as almas encarnadas mantêm-se diariamente em contato com a divindade e dela recebem as luzes e bênçãos em que suas orações se transformaram. Estes são os verdadeiros objetivos da vinda das almas à Terra em todos os tempos, passados e presentes. Ocorrendo que determinadas almas encarnadas sejam chamadas por seus concidadãos ou pelo próprio empenho a assumirem as tarefas de governo de uma nação, esse fato de logo se vinculará à sua evolução espiritual, podendo contribuir para ascender alguns degraus de sua escala espiritual, ou, lamentavelmente, para regredir, enegrecendo seu diadema, se o empenho de suas tarefas se afirmar por atos incompatíveis com as leis do amor e da fraternidade. É por isto bastante melindrosa a situação de todos os governantes da terra, muito especialmente se os maus conselheiros visíveis e invisíveis os levarem à prática da violência e da injustiça contra os semelhantes. Dizendo conselheiros invisíveis, o Senhor Jesus deseja referir-se a certos grupos de almas desencarnadas mal orientadas, que se aproximam dos homens de governo com o propósito de perdê-los se os mesmos se mostrarem acessíveis às suas ideias e inspiração. Existem sempre em torno dos homens com a responsabilidade de governo entidades bem orientadas, interessadas em os ajudarem nos seus problemas.
Trata-se das almas mais ou menos evoluídas que viveram no país e muitos se interessaram pelo seu progresso. Tais entidades têm de ser atraídas pela oração dos governantes, e muitos ajudam por meio da inspiração de boas ideias. Mas existe igualmente outro grupo de almas desencarnadas, às quais interessa principalmente o fracasso do governante, e por isso tudo fazem para induzi-lo à prática de atos menos lícitos ou prejudiciais à coletividade. A única maneira do governante se precaver contra esse tipo de influências é apoiar-se na oração diária à divindade, atraindo para junto de si o grupo de entidades luminosas, desejosas de influir no acerto de seus atos de governo. Tais entidades, embora desencarnadas, continuam a pensar com empenho no progresso da terra em que viveram, e se comprazem em inspirar os governantes acerca de quanto possa ajudá-los a bem se desempenharem de suas tarefas. Enquanto o grupo de entidades evoluídas consegue influir lentamente em favor de uma boa administração dado o comedimento de sua ação junto aos governantes, o grupo perturbador emprega-se a fundo com as suas ideias malsãs com o propósito de induzir o fracasso da administração e substituir o administrador. Isto acontece bem frequentemente em várias nações onde os governos se incompatibilizam com os governados e terminam caindo do poder. Este fato pode ser traduzido em 80% dos casos, na falta da oração diária dos governantes à divindade, deixando aberta portas influências perturbadoras. Estas aproveitam-se do fato, e elas a conduzir os governantes pelo caminho errado mal escolhido, conduzindo-os à queda e afastamento do governo. Bom será que os homens responsáveis pelo governo das nações tomem conhecimento do que aí fica, e passem a dirigir-se à divindade ao fim de cada dia de trabalho, para que a divindade se mantenha atenta aos seus atos e responsabilidades, inspirando-lhes a maneira correta de se conduzirem em suas difíceis tarefas. O Senhor Jesus deseja que todos os homens de governo na terra logrem assistência e inspiração da divindade no desempenho do cargo que aceitaram com a promessa de tudo fazerem pela felicidade dos seus governados. Recomenda por isso a todos que se dirijam diariamente à divindade, rogando sua inspiração e ajuda para bem se desempenharem de suas responsabilidades. Aqueles que assim procederem certos podem estar de cumprirem até o fim o respectivo mandato e conquistarem o justo lugar no coração dos seus concidadãos. O Senhor Jesus manifesta nestas linhas o seu grande desejo de ver os governantes das nações terrenas se desempenharem de seus encargos a inteiro contento dos seus governados, sobretudo se também se tornarem paladinos da paz na terra. As almas que assim se desempenharem podem contar desde agora com o posto de destaque no mundo espiritual, ao serem chamadas de regresso. Nessa ocasião o Senhor Jesus terá a alegria de lhes testemunhar o seu agradecimento, condecorando-as com um belo galardão de luzes espirituais. Enviem esta mensagem, sem qualquer encaminhamento ou comentário, aos chefes de Estado de seus países, de preferência traduzida para o seu próprio idioma. 114ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Fatos que não podem ser totalmente evitados. O esclarecimento espiritual diminui o grau de saudade, o grande bem trazido à terra pelo Espiritismo, apelo do Senhor Jesus às religiões terrenas. As circunstâncias que envolvem a população terrena nestes anos finais do século, determinaram as forças superiores do mundo espiritual, ou seja a divina providência, a execução de diversas medidas em favor da melhoria das condições de vida das almas encarnadas. Uma dessas medidas, já o sabeis todos vos leitores destas mensagens, e a ampliação das áreas de cultivo agrícola para suprir de alimentos uma população de quase 2 vezes a atual. Esta medida foi estudada em seus mínimos detalhes no mundo espiritual, e seus executores se encontram apostos na profundidade do solo terreno, preparados para deflagrar as cargas magnéticas nos postos em que as mesmas devem produzir os necessários efeitos na superfície. Esses efeitos, já o sabeis igualmente, consistirão na demolição das elevações montanhosas inteiramente inúteis até o presente, as quais as operações magnéticas transformarão em áreas cultiváveis pelo homem. Desta maneira a superfície útil do mundo terreno deverá crescer de 1/3 da atual ou um pouco mais.
O homem por sua vez se encarregará de preparar outras áreas para o mesmo fim, elevando assim o volume da produção de alimentos ao nível desejado para suprir toda a população dos próximos séculos. Estas medidas tornaram-se necessárias em face do número de almas que necessitam de voltar à Terra numa nova encarnação de aprimoramento espiritual, dado o seu já longo estágio nos planos do além. Examinadas como foram as circunstâncias atuais da Terra, e verificada a insuficiência das suas áreas cultiváveis em toda a circunferência do planeta, foi então empreendida pela engenharia espiritual a operação transformatória já iniciada em várias regiões. Poderá alegar alguém que tais operações têm atingido cidades e povoações onde não existem áreas a ampliar, e ali sacrificando algumas centenas de vidas. O Senhor Jesus esclarece a propósito que os efeitos das operações levadas a cabo na profundidade do solo estão sujeitos a se manifestar num círculo de várias milhas, envolvendo povoações tranquilas com algum sacrifício de vidas. Isto pode suceder exatamente com o objetivo de localizar os pontos que devem ser atingidos pelas cargas magnéticas deflagradas na profundidade do solo, envolvendo algumas povoações situadas nessas áreas. O fato não pode ser totalmente evitado, dada a extensão dos efeitos produzidos pelas descargas magnéticas. As almas, porém, que forem atingidas e se separarem do corpo por efeito dessas descargas, serão recebidas e conduzidas ao mundo espiritual com o máximo de carinho, e ali recompensadas dos dias, meses e anos que deixaram de viver no solo terreno. Muitas destas almas, a maioria talvez, são desde logo preparadas para uma reencarnação muito próxima, a fim de prosseguirem no seu aprendizado terreno. As forças superiores concedem prioridade de reencarnar a todas as almas vitimadas pelos fenômenos telúricos, para que completem numa próxima encarnação os conhecimentos e experiências interrompidos violentamente. O Senhor Jesus acompanha de perto os fatos e acontecimentos que se processam em todas as regiões do planeta, desejoso de confortar ele próprio as almas que forem desencarnando em consequência desses acontecimentos. Manda, porém, escrever, o Senhor Jesus, que tudo o que agora acontece faz parte da própria vida das almas, e só acontece para a felicidade e progresso de todas elas. A vida das almas encarnadas tem de estar sujeita a toda a espécie de fenômenos ocorridos no solo terreno, como parte inseparável da vida terrena. O que se torna absolutamente necessário à felicidade e bem-estar das almas encarnadas, ou seja a todos os homens e mulheres, é a sua ligação constante, permanente, com a divindade através da oração diária na hora de deitar, para que a divindade se intere da existência dessas almas no corpo e onde se encontram, para o envio da necessária proteção e ajuda. As almas que assim procederem por hábito diário podem viver sua vida na maior tranquilidade, aconteça o que acontecer, porque a divindade delas se encarregará. A circunstância, por conseguinte, de algumas ou muitas almas interromperem sua encarnação por motivos supervenientes em nada as prejudica nem altera sua marcha para o progresso espiritual, uma vez que lhes está reservado uma justa recompensa pelo fenômeno verificado. Uma vez conscientes do exposto, devem as almas encarnadas tratar de viver a sua vida dentro dos preceitos da mais pura moral e dando sua maior atenção aos deveres espirituais, dentre eles o contato necessário com a divindade, e afastando toda preocupação quanto ao que possa ocorrer à sua volta. Desencarnações inesperadas sempre ocorreram em todos os tempos, inclusive com muitas das almas atualmente encarnadas, do que nenhuma delas conserva a menor recordação. Sendo a vida infinita como efetivamente o é, os acidentes que vierem a ocorrer agora ou durante os milênios do futuro, em nada modificam a caminhada das almas para a perfeição. Adquiram, pois, toda a tranquilidade espiritual enquanto na terra, e confiem à divina providência a tarefa de as preservar dos males que porventura as envolverem, e de as conduzir pelos caminhos retos e seguros. De todos os perigos que podem atingir ou assaltar as almas encarnadas, só um existe a temer, pelo mal que do mesmo poderá resultar para a sua felicidade. Este perigo reside no afastamento das almas do necessário contato diário com a divindade, ficando privadas de sua divina proteção da divindade. Tudo de mal pode ocorrer às almas encarnadas.
Quanto a outros gritos oriundos de fatos e acontecimentos verificados na Terra, não provocados pelas próprias almas, aconteça o que acontecer, nada as prejudicará, ainda mesmo que dos mesmos resulte a sua desencarnação. Em tal caso, as almas são imediatamente recolhidas pelas forças do bem e conduzidas ao respectivo plano no além, onde prosseguirão na sua vivência infinita. Infinita, sim, porque sendo as almas imortais, sua vivência se divide entre a encarnação no plano físico, mais ou menos de século em século, em seu estágio no mundo espiritual. Sua maior ou menor dose de felicidade, por assim dizer, depende da sua maior ou menor ligação com a divindade, que é a fonte inesgotável de amor, bondade, a envolver todas as almas do universo. Bem sabe o Senhor Jesus da ligação de muitos filhos da terra, a saudade enorme resultante da partida de um ente querido para o mundo espiritual, interrompendo-se um grande afeto que não deverá ter fim. O Senhor Jesus conhece bem o fato, mas esclarece que as circunstâncias peculiares à vida de todas as almas encarnadas é que determinam que isso aconteça. Acrescenta o Senhor Jesus que à medida que as pessoas se esclarecem acerca das leis espirituais, diminuirá o grau de saudade deixado pelas almas que partirem, pela certeza de que continuarão a viver no plano espiritual de onde poderão acompanhar a vida daqueles que ficaram nos lares. O estudo, por conseguinte, das leis espirituais, levará um grande conforto aos que ficaram nos lares, habilitando-os a se entenderem com as almas que partiram. Dentro de poucos anos o conhecimento e a prática das leis espirituais se desenvolverá entre as almas encarnadas, permitindo-lhes receber a palavra dos entes queridos que partiram e continuam a viver a vida espiritual. Consultem as obras espiritualistas já bastante difundidas e exercitem-se no manejo da psicografia em dias e horas predeterminados, e verão como se tornará possível um contato entre os entes que partiram e os que ficaram nos lares. Esta prática, aliás, já se encontra atrasada de mais de um século, desde quando o mestre Kardec concluiu a codificação do Espiritismo no Ocidente. O Espiritismo, que é a ciência do intercâmbio entre as almas encarnadas e as desencarnadas, foi trazido à Terra precisamente com a finalidade de promover o entendimento entre os dois planos, o mundo visível e o invisível, para a satisfação e conforto espiritual das pessoas viventes na Terra. Se bem que o estudo e a prática do Espiritismo já se encontre assaz difundido no Ocidente, seu desenvolvimento tende a abranger todos os países do mundo, pelo grande bem que proporciona a quantos deles se aproximam. O estudo das obras espiritualistas tem o mérito de contribuir para o adiantamento espiritual das almas encarnadas, pelo esclarecimento que lhes proporciona acerca da vida no além, e consequentemente, pela feliz orientação que lhes transmite quanto ao seu comportamento na Terra. O Senhor Jesus vem recomendando a todos os leitores destas mensagens o estudo das obras espiritualistas com sincero empenho, pelo grande bem que seus ensinamentos transmitem a quantos as compulsarem. Mas o Senhor Jesus também conhece a razão do combate movido ao estudo das obras espiritualistas por parte dos religiosos de profissão, no cumprimento de ordens superiores. Trata-se aqui de preservar o patrimônio religioso do qual vivem muitos homens e mulheres na Terra, empenhados em manter na escuridão espiritual as almas de seus fiéis. Esse empenho, contudo, não terá poderes de impedir que a totalidade da população terrena se volte para as obras espiritualistas e nelas descubra a luz espiritual pela qual as almas vieram mais uma vez à Terra. O Senhor Jesus deixa aqui o seguinte apelo às religiões terrenas: irmãos religiosos que tanto vos empenhais em combater as obras espiritualistas, voltai-vos vós próprios para elas, estudai-as, e em seguida tornai-vos vós mesmos os seus pregoeiros. Com tal atitude, não só iluminareis as almas dos vossos fiéis adeptos, como granjeareis novas e maiores luzes para vós mesmos, e, como corolário desse esforço, recebereis um belo galardão de minhas mãos ao regressardes por vossa vez ao mundo espiritual. Fazei isso a partir de agora. 115ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Rarefação da atmosfera terrena, diminuição dos problemas cardíacos, a oração e a ajuda da divindade. Não existem vidas isoladas no planeta,
obreiros do serviço divino e autênticos pequenos deuses. O mundo terreno prepara-se para ascender alguns degraus de sua escala vibratória, por haver completado o período de estágio iniciado há perto de 800 mil anos. Todos os elementos componentes da vida deste planeta se aprestam igualmente para alcançar um novo surto de progresso na escala que lhes é peculiar. A elevação da escala vibratória da Terra produzirá de imediato o desanuviamento da atmosfera circundante do planeta, desaparecendo o círculo enegrecido formado pela densidade das vibrações emitidas pelas numerosas gerações que habitaram a Terra nestes 800 milênios decorridos. Suas vibrações impregnadas de materialismo condensaram-se em torno do planeta, circundando em todos os sentidos, daí irradiando sobre as populações toda a materialidade acumulada. Este fenômeno, porém, está para terminar por efeito da elevação espiritual das almas atualmente encarnadas e daquelas que devem habitar o planeta a partir do próximo século. A vinda do Senhor Jesus ao solo terreno deve ficar assinalada por vários melhoramentos a se positivarem na vida do planeta com grandes benefícios para sua população. Com a execução das obras projetadas para a transformação da estrutura física da Terra, outros melhoramentos se apresentarão em todos os setores da vida, devendo mencionar-se especialmente uma certa rarefação da atmosfera, de maneira a reduzir sensivelmente a pressão exercida sobre o organismo humano, atualmente bastante afetado principalmente no que diz respeito ao aparelho circulatório. Os numerosos casos registrados com problemas cardíacos, muito mais numerosos atualmente do que no passado, são resultantes do efeito da pressão atmosférica do presente sobre o constante refinamento do organismo humano. A pressão atmosférica também está sendo condicionada pelas forças superiores do mundo espiritual, como parte dos planos elaborados para execução neste fim de século. Há nisto uma parte substancial a ser executada pela totalidade das almas encarnadas, mediante as orações recomendadas pelo Senhor Jesus na hora de deitar. O Senhor deseja esclarecer qual o grande valor das orações à divindade ao final do dia de trabalho, valor que ultrapassa de muito simples efeito de contribuírem para a iluminação das almas como a muitas possa se afigurar. As orações proferidas diariamente na hora de deitar alcançam um efeito da maior importância para a vida de todas as almas encarnadas. A projeção concentrada das orações proferidas pelas almas encarnadas, depois de atrair para as mesmas ajuda e proteção da divindade, concretizada no aumento de sua luminosidade, é dirigida pelas forças superiores sobre o egrégor mental existente em redor do planeta, com a finalidade de o dissolver lentamente, e com isso eliminar a sua influência negativa sobre as populações terrenas. Esclarece, pois, o Senhor Jesus que os efeitos da oração diária à divindade são muito mais importantes para o bem-estar e a felicidade das almas encarnadas do que estas possam imaginar. O mundo espiritual não dispõe de recursos próprios para eliminar esse poderoso egrégor resultante das irradiações produzidas pelas gerações milenares que habitaram a Terra, e por isso necessitam da colaboração de todas as almas encarnadas. É uma colaboração a que todas se propuseram ao descer ao solo terreno na presente viagem, e o Senhor Jesus pede e espera vê-la cumprida no próprio benefício das almas, do presente momento. Colaborando, pois, por meio da oração diária à divindade, as almas encarnadas estarão atraindo para si a atenção e ajuda da divindade, e ao mesmo tempo ajudando a dissolver o círculo mental enegrecido que circunda o planeta, e projetando suas irradiações maléficas sobre as almas encarnadas. As operações em curso na profundidade do solo terreno, destinadas a modificar substancialmente diversas áreas geográficas, estão destinadas a produzir também diversos outros efeitos, conforme ficou dito, em benefício de todas as almas encarnadas. Daqui se conclui que a vinda ao solo terreno das almas que lograram merecer sua presente encarnação, envolve várias outras finalidades, além da aquisição de luz e progresso espiritual. Todas as almas encarnadas devem considerar-se obreiras do aperfeiçoamento das condições da vivência terrena, contribuindo na medida de suas possibilidades para a felicidade daquelas que vierem depois, assim como aquelas que aqui viveram antes se esforçaram pela sua felicidade de agora.
A vida universal é o conjunto de atividades benéficas de todos os seres da criação, encontrem-se eles revestidos de corpos físicos ou não, nos diversos planetas cujo número excede as nossas previsões. Em cada um desses planetas se encontram bilhões de almas em busca do aprimoramento espiritual de que necessitam, mas contribuindo também para o progresso evolutivo do planeta. A nenhuma alma é dado viver unicamente para si própria, para o seu bem-estar exclusivo, mas deve ajudar na medida de suas possibilidades o progresso e bem-estar da coletividade a que pertence. Sabendo-se possuírem as almas uma vibração constante, ininterrupta, mesmo em suas horas de sono do corpo, é mister que aprendam a dirigir sua vibração no sentido construtivo do bem-estar e felicidade dos seus semelhantes. Para que isso aconteça devem todas as almas ter sempre presente o fato de que não existem vidas isoladas no planeta, como a muitas pessoas poderá parecer por falta deste esclarecimento, mas que todas as almas encarnadas constituem um ser único, para a espiritualidade, só podendo existir a felicidade coletiva resultante da harmonia vibratória de todas elas. Eis aí a necessidade da meditação diária na hora de deitar, quando as vibrações individuais de paz e tranquilidade se reúnem e se irradiam toda a coletividade humana. Verificais agora, leitores estimados, que a insistência do Senhor Jesus na recomendação da oração e meditação diárias tem um alcance bem maior do que aquele que a limitação dos vossos conhecimentos vos permite imaginar. Dessa elevada prática diária resultará o aumento da felicidade e bem-estar de todas as criaturas, inclusive a melhoria das condições do próprio planeta. Sem o saberem, as almas que se entregam ao hábito da oração e meditação diária, passam a constituir-se obreiros do serviço divino, e como tais serão recebidas e galardoadas no seu regresso ao mundo espiritual. O Senhor Jesus julga chegado o momento de esclarecer aos seus estimados leitores a esse respeito, para que uma nova consciência se inicie em cada uma a respeito das verdadeiras finalidades de diversas práticas espirituais recomendadas pelas forças superiores a todas as almas encarnadas. Outros esclarecimentos virão oportunamente através deste verdadeiro curso de desenvolvimento espiritual, para a edificação de todos os leitores. Em verdade, muito poucos sabem as almas que vivem no corpo, acerca das leis espirituais que regem a vida em todos os planetas, e particularmente quanto a este no qual estão vivendo neste fim de século. Ficarão sabendo dentro em pouco através dos esclarecimentos do Senhor Jesus, que poderão considerar-se individualmente um pequeno universo, dispondo de poderes e condições nem sequer imaginadas. Para que possam desenvolver cada um desses poderes e adquirir as desejadas condições, não tem mais a fazer senão a prática sincera da oração e meditação diárias. Esta prática atrairá sobre as almas as irradiações das forças superiores capazes de transmitir às almas que oram a consciência dos poderes de que dispõem e a maneira de utilizá-los. Capacite-se cada um desta verdade e trate de desenvolver seus poderes latentes já na presente encarnação, a fim de se tornarem, além de universos em miniatura, autênticos pequenos deuses. Eis aí um esclarecimento novo do Senhor Jesus, desejoso que todos os leitores destas mensagens os aproveitem com todo êxito. Em seguida, o Senhor Jesus deseja ministrar outro ensinamento de grande valia para todos os seus leitores. Refere-se o presente esclarecimento à maneira de cada alma receber e enfrentar os acontecimentos da vida diária, sejam eles de que natureza forem. Recomenda então o Senhor Jesus a todos os leitores que se esforcem em manter uma calma absoluta em face de quaisquer fatos ou acontecimentos verificados à sua volta, para não alterarem as vibrações do seu coração. É necessário que as almas se habituem a um estado de absoluta calma em face seja do que for, esforçando-se em tudo a receberem com toda a naturalidade. Este estado da alma produz um grande benefício ao sistema cardíaco, mantendo-o tranquilo, inalterado, com real benefício também para a saúde e a longevidade. Isto não quer dizer que as pessoas deixem de tomar conhecimento dos fatos que ocorrem, mas que o façam sem a eles ligarem o seu estado emocional. Conhecida a sensibilidade do sistema cardíaco de todas as pessoas, e os prejuízos causados ao mesmo pelo estado emocional,
É de grande proveito para o bem-estar e regularidade do sistema absterem-se as pessoas de uma participação psicológica nos acontecimentos verificados em torno. Uma boa medida a esse respeito é considerarem-se à margem dos acontecimentos de que tiverem notícia, por mais emocionantes que se apresentem, tendo em vista que, não podendo impedi-los, devem procurar manter-se tranquilos em seu estado emocional. O contrário, ou seja, a solidariedade manifestada de pronto ao fato emocional, além de implicar com o sistema nervoso circulatório, pode produzir um abalo mais ou menos grave no estado de saúde que deve ser evitado. 116ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Período evolutivo de uma geração. O que falta à geração atual? Almas que regressam como indigentes. O Senhor necessita de alguns milhões de servidores para voltarem prontamente à Terra. Todos os planetas habitados, situados em pontos determinados do universo, obedecem a princípios estabelecidos nas leis divinas, reguladores de suas atividades e existência como seres vivos em busca de evolução e progresso. Os elementos da natureza que compõem esses planetas para permitirem a vivência dos seres humanos e dos animais em sua superfície, obedecem igualmente a determinados princípios espirituais, dos quais não se afastam sem prejuízo de suas condições de vida. A Terra, sendo um desses planetas, talvez um dos menores do conjunto universal, está sujeita aos mesmos princípios espirituais que regem a vida de todos os planetas, cumprindo também estágios evolutivos mais ou menos longos, segundo as circunstâncias que lhes são peculiares, num espaço de 2 a 3 milênios. Este é em geral o período evolutivo de cada nova geração que aqui vem em busca de aprimoramento espiritual. Este século está destinado a decidir um grande passo na escala evolutiva da grande maioria das almas que se encontram na Terra, após um largo período de aprendizado que já se aproxima do 3º milênio de idas e vindas entre o solo terreno e o mundo espiritual. Um grande número de almas aqui se encontram que pouca atenção tem dispensado ao seu aprimoramento moral e espiritual em numerosas estadas no planeta, onde têm vivido inteiramente mergulhadas no lodo de seus interesses materiais. Estas almas têm sido advertidas seguidamente ao regressarem ao término de cada uma de suas últimas encarnações, e incentivadas no sentido de aproveitarem a presente, numa derradeira tentativa de alcançarem a necessária redenção espiritual. Uma boa parte das almas nestas condições tem realmente se esforçado no sentido de sua elevação espiritual por meio da prática de boas obras, o que é para se louvar. A muitas delas ainda falta, porém, o elemento decisivo do seu engrandecimento espiritual, que é o hábito da oração e meditação diária, da qual resulta a mais rápida iluminação das almas que oram. Consideremos, leitores, a situação em que habitualmente se encontra na Terra um filho privado da luz dos olhos, e a consequente dificuldade de caminhar. Situação semelhante se apresenta no mundo espiritual às almas que não souberam ou não quiseram preparar-se enquanto na Terra, para adquirirem as luzes de que necessitam, objetivo primordial de cada uma de suas encarnações. Ao regressarem ao mundo espiritual privadas da luz própria, estas almas vão inspirar a compaixão de outras para se locomoverem, fato que todos nós no alto constatamos com tristeza. Vivem presentemente encarnadas na Terra alguns milhões de almas nas condições acima descritas, inteiramente desligadas do mundo espiritual, muitas delas até descrentes da sua sobrevivência após a morte do corpo. A estas almas deseja dizer o Senhor Jesus que procurem estudar as obras espiritualistas, nas quais encontrarão ensinamentos de grande valor a respeito de sua sobrevivência. As obras espiritualistas lhes ensinarão que ninguém vive uma só vez neste mundo terreno, aonde tem de vir seguidamente de século em século, em busca de luzes e experiência. Não acreditam absolutamente numa existência única da alma, quando lhes disserem que as almas são criadas juntamente com o feto no ventre materno, porque tal ensinamento nada tem de verdadeiro. As almas procedem de longos milênios desde a sua criação na mente divina, e vêm percorrendo uma trajetória imensa, impossível de descrever, de tão longa, através de muitos e variados veículos desde a escala animal mais ínfima até ao corpo que ora possuem. Se o Senhor Jesus insiste na repetição do que aí fica,
É com o objetivo de penetrar no coração das almas que se tem descurado do próprio progresso, após as numerosas vindas à Terra como agora sucede, e se encontram paupérrimas de luzes e dons espirituais. O Senhor Jesus lamentará profundamente que esses milhões de almas em tais condições têm de regressar a seu tempo ao mundo espiritual privadas até do mínimo de luminosidade para se locomoverem. Estas almas irão então participar da categoria de indigentes, da qual ainda estão repletos vários planos do mundo espiritual. O que fazer então? Poderão querer indagar as almas em referência. O Senhor Jesus esclarece a todas elas que nada ainda está perdido, e que todas possuem meios de se recuperarem. Procedam para isso, da seguinte maneira: examinem atentamente a sua maneira de viver. Verifiquem se o sentimento egoístico constitui a predominante em suas atividades. Se assim for, tratem de abrandar a incidência de tal sentimento, dando mais atenção ao espírito de solidariedade humana, considerando todos os demais seres humanos como irmãos, porque também filhos do mesmo Pai Celestial. Essa atitude servirá para amenizar um pouco a sua maneira de viver, humanizando em certo sentido a sua vivência em relação à coletividade de que fazem parte. Por fim, a atitude capaz de contribuir decisivamente para a sua iluminação espiritual, objetivo fundamental de sua vinda mais uma vez ao solo terreno, a elevação de uma prece diária à divindade na hora de se deitar, seguida de alguns minutos de meditação, durante os quais as almas recebem da divindade as instruções e conselhos de que porventura necessitem para o bom encaminhamento de sua vida no corpo. O grande desejo do Senhor Jesus não é outro senão o de poder receber e promover no mundo espiritual todas as almas presentemente encarnadas, cujo período de aprendizado está a findar-se. O Senhor necessita de alguns milhões de novos servidores para enviar à Terra no desempenho de importantes missões de serviço divino, e deseja poder contar especialmente com as almas atualmente encarnadas que apresentarem as condições necessárias para esse fim. Já sabe o Senhor Jesus que um número assaz avultado de homens e mulheres que se encontram na Terra se acham em condições de serem aproveitados no serviço divino na Terra. Esse número, contudo, ainda é insuficiente, dada a circunstância de que a maioria das almas de bons servidores atualmente engajadas nessa função, terão de retomar um corpo de carne no próximo século, onde virão no desempenho de outra missão. Assim sendo, o Senhor Jesus deseja deixar aqui o seu convite a todos os homens e mulheres que desejarem ingressar no serviço divino a partir do próximo século, para que tratem de seu aprimoramento final, ligando-se permanentemente à divindade que muito fará para os ajudar. Sabendo-se que a vida das almas é infinita e que a ninguém é dado estacionar em face da vibração constante que age e impulsiona a todos os mundos, as almas possuidoras de um determinado grau evolutivo sentem verdadeiro prazer em se movimentar seja onde for, contanto que esse movimento resulte em benefício de alguém. É assim a vida das almas no mundo espiritual. Todas se oferecem ao Senhor Jesus para servir onde quer que possam desempenhar alguma tarefa útil à coletividade, porque isto representa para todas uma grande alegria. Estacionar no mundo espiritual equivale a regredir, embora isso não aconteça. As almas sentem verdadeira alegria em se movimentarem em função de serviço ao Senhor, desde que possuam condições para isso. O Senhor por sua vez se alegra e compraz em oferecer oportunidade a todas as almas de boa vontade onde quer que se encontrem. E são tantas e tão variadas as oportunidades existentes no mundo espiritual a serem preenchidas pelas almas que nele vivem, que todas podem ser contempladas. É necessário apenas que as almas se encontrem devidamente preparadas, isto é, que possuam um determinado grau evolutivo que lhes permita um bom desempenho das tarefas que o Senhor lhes confiar. Daí uma das razões pelas quais o Senhor decidiu instalar-se no solo terreno e lançar daqui o seu incentivo a todos os homens e mulheres para que se esforcem em concluir nesta vida o seu aprimoramento moral, isto é, o seu aprendizado terreno. A estes que o fizerem, assegura o Senhor Jesus o seu ingresso nas luminosas falanges de trabalhadores espirituais na condição de guias e protetores das almas encarnadas do porvir. Esta elevada tarefa a ser desempenhada no ambiente terreno pelas almas designadas pelo Senhor,
produzirá para as mesmas os mais belos focos de luz a ser acrescida àquela que já possuírem como a retribuição generosa do Senhor aos seus emissários. Daqui se conclui que o trabalho existe em todos os planos do mundo espiritual, para quem desejar trabalhar e se engrandecer espiritualmente. Por mais árduo que esse trabalho possa parecer, é justo dizer-se que em nada se parece com aquele que é executado na terra para a manutenção da vida no corpo. O trabalho espiritual é executado principalmente pelo coração e o pensamento, numa atividade que produz alegria e contentamento às almas que o executam. A ninguém é dado agitar-se, enfadar-se ou consumir-se no desempenho de sua tarefa, visto como, sendo a vida e o tempo infinitos, tudo irá sendo realizado na medida do possível. Há, por exemplo, no mundo espiritual uma tarefa que requer sobretudo paciência e boa disposição de espírito para seu completo êxito. É o caso de um certo número de almas desprovidas de fé, porque assim viveram na terra e nem sequer admitem que ela exista. Para estas almas só existe aquilo que elas puderem ver e tocar com suas limitações. Há então um numeroso grupo de almas evoluídas que se comprazem em orientar esta categoria de almas, e com elas passa a conviver e conversar pacientemente, a fim de irem modificando o caráter e condições morais. É um trabalho que requer sobretudo uma grande dose de paciência e boa vontade, mas que sempre alcança o êxito mais completo. As almas incumbidas de semelhante tarefa especializaram-se de tal maneira, que a sua alegria consiste em implantar o sentimento da fé naqueles corações até então completamente fechados aos mais belos dos sentimentos humanos. Como seja assaz numeroso o grupo de almas que regressam da terra todos os dias inteiramente desprovidas do sentimento de fé, eis aí uma das grandes tarefas do mundo espiritual desempenhada pelas almas de boa vontade, e sempre com o mais completo êxito. A fé é tão necessária aos corações quanto o alimento ao corpo. 117ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. 20 bilhões de almas encarnadas dentro de milênios. Ausência da carne na alimentação, maior felicidade para os animais, advertência aos indústrias de bebidas alcoólicas. Os acontecimentos que se aproximam e já suficientemente anunciados pelos emissários do Senhor através das obras da Grande Cruzada de Esclarecimento, têm, entre outras, a finalidade de aprimorar a superfície terrena, adaptando às necessidades de suas populações. Isto que deverá acontecer na Terra tem acontecido em quase todos os demais planetas deste sistema solar, com finalidade idêntica, visto como as populações de todos os planetas crescem constantemente. A Terra, que se prepara para abrigar e alimentar a pequena cifra de 10 bilhões de almas, é um dos menores planetas do sistema por ser também um planeta relativamente novo. Com o perpassar dos milênios a Terra chegará a abrigar provavelmente uns 20 a 30 bilhões de almas encarnadas em sua superfície, e todas hão de viver confortavelmente. Quando esses tempos chegarem ou mesmo se aproximarem, a vida terrena terá evoluído a tal ponto que esse volume de almas encarnadas poderão viver bem mais confortavelmente ao que o pequeno volume dos viventes atuais. O solo terreno será tão bem aproveitado em favor de sua população, que todos os homens e mulheres se sentirão inteiramente felizes em sua vivência. Por esse tempo grandes modificações se verificarão em todos os setores da vida, inclusive principalmente no processo alimentar com a ausência total da carne. Os rebanhos atuais serão reduzidos substancialmente, e não serão mais abatidas as reses para a alimentação do homem. Os animais são também seres espirituais em processo evolutivo, necessitando por isso de viver vida completa como acontece com os seres humanos. Haverá certamente na Terra exemplares de todas as espécies animais como companheiros do homem e alguns serão utilizados na prestação de serviços semelhantes aos prestados atualmente, isto por uma necessidade dos próprios animais. O trabalho é condição essencial ao progresso de todos os seres da criação para a obtenção do próprio alimento. Isto diz respeito aos próprios irracionais alimentados pelo homem em troca de serviços que eles podem prestar no campo e nas cidades, realizando trabalhos à altura de suas possibilidades. Os animais de então sentir-se-ão bem mais felizes que os atuais, pela certeza que em seu íntimo possuirão de não serem sacrificados como os de hoje.
Planetas existem, muitas vezes maiores do que a Terra, onde as populações já procedem assim em relação aos irracionais, ali tratados como seres em evolução, tal como os seres humanos, que deles não necessitam para se alimentarem. Realmente, o nascimento dos animais que existem em todos os planetas habitados, tem uma finalidade muito semelhante à dos seres humanos, que é a de alcançarem novos degraus da escala do seu progresso espiritual. Em alguns desses planetas se utiliza, por exemplo, a lã dos carneiros com estas duas finalidades: aliviar os animais do calor excessivo produzido pela lã na época da maior intensidade dos raios solares, e industrializar esse produto em agasalhos para as populações. Não existe no caso nenhuma espécie de violência contra o animal, o qual se sente aliviado com a retirada de sua carga de lã. Eles não são, porém, sacrificados em tempo algum, alcançando como os seres humanos um fim natural à sua existência física. Isto representa efetivamente um grande adiantamento em relação à vida terrena, onde os animais ainda muito sofrem nas mãos do homem. Há com acento circunflexo proporção, porém, em que os seres humanos se aprimorarem espiritualmente, eles abandonarão a alimentação carnívora para utilizarem apenas os produtos que a natureza lhes oferece em abundância por toda parte. É interessante observar como a natureza dissemina por toda a superfície terrena exemplares vegetais destinados a contribuir para a alimentação dos seres humanos. No seio das próprias florestas o homem vai encontrar variadas espécies de frutos que ele não plantou, mas que brotam anualmente por mercê da divindade. Já constatou o homem a respeito de vários desses frutos, que se for árvore transplantada em terreno cultivado, seus frutos lucrarão em sabor e volume para o prazer do homem. Os homens possuem um sem número de elementos nutritivos produzidos pela terra, dos quais podem alimentar-se fartamente sem necessidade de se utilizarem do produto animal. Assim, pois, que o homem disto se convencer e assim proceder, terá a satisfação de constatar a ausência de certas moléstias do presente, com esta outra grande vantagem, que é a longevidade. O progresso universal é, porém, bastante lento em todos os setores. Mas já se está verificando neste pequeno mundo terreno um interessante índice do abandono da alimentação carnívora por alguns milhões de pessoas que se comprazem em se alimentar dos produtos da natureza, ricos em proteínas e sais minerais para o organismo humano. O índice verificado neste sentido já é bastante animador pelo fato de atestar igualmente o índice de espiritualização das respectivas criaturas. O fato é menos constatado nas cidades do que no interior dos diversos países, mas isto explica-se pela densidade das populações das cidades, cujo abastecimento de produtos da terra não registra a necessária abundância para suprir as populações. Contudo, as forças superiores têm registrado com alegria que uma porcentagem de pessoas residentes nos meios populosos recusa o uso da carne para se alimentar. O corpo das pessoas que assim procedem vai se tornando menos denso e bem mais maleável à direção do espírito que representa alguns degraus avançados em seu progresso evolutivo. Sendo a digestão da carne bem mais difícil do que dos produtos da terra, a máquina humana sofre com isso menor desgaste, devendo alcançar um maior número de anos para sua vivência na terra. Um outro fenômeno se verifica em torno das pessoas que dispensarem o uso da carne na sua alimentação: a ausência também do álcool em qualquer de suas graduações. Isto contribui sensivelmente para a conservação da saúde do corpo e da boa disposição dessas pessoas para a execução de suas tarefas. Infelizmente ainda é muito intenso o uso do álcool por toda a parte da terra, à custa do qual se tem formado grandes fortunas materiais. Ignoram, porém, esses industriais das bebidas alcoólicas, o que no mundo espiritual os aguarda quando regressarem da terra. No seu plano de vida espiritual terão oportunidade de constatar o nenhum proveito do seu espírito resultante das atividades desenvolvidas na terra na industrialização das bebidas alcoólicas, e o mal que proporcionaram a quantos a utilizaram. O Senhor Jesus não condena e elimina a industrialização do álcool, do vinho e seus derivados, mas sugere que se estude uma maneira de oferecer esses produtos ao consumo público em dosagens inofensivas à saúde da população, onde o teor alcoólico esteja bastante reduzido.
Desta maneira, o consumo desses produtos industriais deverá crescer de muito sem prejuízo para a saúde pública, e talvez com maior margem de lucro para os industriais. Com tal procedimento cessará de todo o constrangimento atual das almas regressadas da Terra após uma existência devotada ao envenenamento da humanidade através do consumo dos produtos de sua fabricação. Nada melhor nem mais agradável para as almas que regressam da Terra ao mundo espiritual ao prestarem contas de suas atividades do meio terreno. E se existe uma categoria de almas que se sente privada dessa tranquilidade, é precisamente